Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra está em Atos dos Apóstolos, no último capítulo de Atos dos Apóstolos. Igreja, o Senhor trouxe essa palavra, eu pedi que Deus falasse alguma coisa sobre Atos dos Apóstolos, um dos testemunhos, um testemunho do servo de Deus. Atos 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros, usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre, e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. E, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio. E, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteolus, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia,
muitos foram ter com ele à pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus. Querida irmandade,